eu recebo agora meu convidado especial, Dr. Orlando Collado, médico especialista em dor, doutor em dor pela USP. Nós vamos falar de um assunto que é a fibromialgia. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, Rose. A gente fala assim, fibromialgia é um nomão, mas para quem sofre, dizem que é muito dolorido, né? É dolorido e traz desesperança, né? Porque os pacientes acabam fazendo uso de vários protocolos diferentes, de várias medicações, vários tipos de fisioterapia e muitas vezes não conseguem alcançar o controle da dor. A gente vai falar primeiro o que é fibromialgia para quem está assistindo. É como se fosse uma dor no corpo inteiro. Exatamente, Rose, essa é a queixa. Dor no corpo inteiro, cansaço crônico, má qualidade de sono e durante o dia dificuldade de concentração, depressão, mau humor. Dói como? Nas juntas, no músculo, na cabeça? É uma dor conjunta, ao mesmo tempo. Pode doer as articulações, principalmente dos dedos, do punho, pode doer muito os quadris, lombar, cervical, joelhos, cotovelos. Tudo pode doer na fibromialgia, inclusive o paciente pode ter cefaleia associada. Eu tenho uma amiga que tem épocas que ela não consegue levantar da cama, porque a dor é tão intensa que ela tem que ficar deitada. A dor é intensa, Rose, e o paciente dorme mal. Ele acorda de manhã com uma sensação de não ter dormido e com o corpo enrijecido. Parece que tem algo segurando ele na cama. Ataca mais as mulheres ou ataca mais os homens? Interessante a pergunta, Rose. De cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Meu Deus, então é mais cruel com nós, mulheres. Por quê? Geneticamente, Orlando? Olha, provavelmente, Rose, esteja muito relacionado aos fatores hormonais, que a mulher tem uma flutuação hormonal no ciclo menstrual, ao sistema nervoso central da mulher, cérebro e medula, a conformação do sistema nervoso central, né? E também aos fatores relacionados mesmo ao gênero. Outros fatores relacionados ao gênero. Agora, não se tem ainda um consenso sobre o que causa a fibromialgia. Na infância? Não se tem um consenso. Hoje em dia nós já temos pacientes com 16 anos com fibromialgia no consultório. Novo. E de onde veio? E é uma doença também que não tem cura, né, Orlando? Você pode melhorar essa dor, mas falar que você vai curar... Rose, a gente não chega a classificar a fibromialgia como uma doença, porque todos os exames de laboratório e todos os exames por imagem dão normais. Nada dá errado. Doutor, por que eu tenho isso? A paciente fala, me chamam de louca, porque eu faço todos os exames e dão normais. Dão normais mesmo, viu? Porque esse paciente, ele tem uma alteração provavelmente no cérebro e na medula. Essa alteração expõe esse paciente mais à dor. Ele fica mais sensível a estímulos que em pacientes que não têm fibromialgia não causam dor. Por exemplo, eu vou lá e te toco. O toque em você não é doloroso, em quem tem fibromialgia é, porque a sensibilidade do fibromialgico é muito maior ao toque do que quem não tem. Então, assim, os tratamentos, atividade física, isso ajuda a melhorar ou não tem? Ajuda, Rose, mas você tem que procurar atingir o seu limite. Você não pode ultrapassar o seu limite. Tem gente que vai fazer atividade física e no outro dia não consegue sair da cama ou caminhar porque fica muito dolorido. Por quê? Porque ultrapassou a capacidade que ele tinha de resistir à atividade aeróbica. Então, fazer sempre uma atividade física que não ultrapassa aquele limite da dor, né? A atividade aeróbica é muito boa, a atividade aquática é muito boa, né? E a partir daí, esse é o tratamento não farmacológico. Aí nós temos o tratamento farmacológico. Medicações orais, temos agora algumas novidades, né? Como a duloxetina, a pregabalina, dentre outras que já existiam. Às vezes você pode até associar 2 ou 3 remédios ao mesmo tempo, né? E nós, especialistas em dor, Rose, nós temos o diferencial do bloqueio. E para o fibromialgico, o que é que funciona bem? A lidocaína endovenosa, você põe um sorinho no paciente, coloca a lidocaína no soro e ela vai correndo lentamente, né? A subcurarização, que é a aplicação do pancurônio, que é o relaxante muscular que se usa nas cirurgias. Você vai lá, faz o pancurônio, deixa o paciente assim, ele começa a falar, o meu olho está ficando um pouco pesado. Relaxou os músculos do corpo, aí você alonga o paciente, né?
E você identificar, Rose, outros fatores que possam perpetuar a dor. O paciente tem uma artrose ou tem uma lombociatalgia que perpetua a fibromialgia. Você vai lá e trata a artrose, faz um bloqueio para o joelho ou um bloqueio para a dor lombar baixa. Vai melhorar. Melhora a fibromialgia, às vezes, em 80% dos casos. Esses bloqueios que você falou, dessas aplicações, você faz normalmente quando a pessoa está naquela semana de mais dor ou não? Vai fazendo um tratamento regular? Rosi, o fibromialgico não tem semana de mais dor. Sempre Ele sempre tem muita dor. Só que ele tem dias que a dor é pior ainda. Entendi. Mas ele sempre está sofrendo muito com a dor. É uma coisa que incomoda, tá sempre. Muito, é como muito. se tivesse uma coisa incomodando você o tempo inteiro. É algo que absorve o indivíduo, né? As pacientes, que a maioria é mulher. Porque ela está sempre tomada pela dor, pela fraqueza, pela má qualidade de sono, pelo mau humor. O período menstrual piora a fibromialgia? Pode ou não, mulher? pode ou não piorar. Alguns pacientes pioram na fase pré, outros na fase trans, outros na fase pós, outro na ovulação. Nossa, e na TPM, então você já tem fibromialgia, cuidado do marido, porque a dor... E, Rose, isso é importante, né? As relações humanas pioram muito no fibromialgico, porque ele vive reclamando da dor e ninguém aguenta. E ninguém aguenta, a pessoa está sempre reclamando. Sempre... E a pessoa que está reclamando, coitada, é porque ela realmente está com muita dor. Não tem culpa nenhuma, está sofrendo. Então esses bloqueios têm que ser feitos meio que regularmente, porque ele dá uma relaxada, você Rose, alonga... mais uma vez, tem paciente que depois de um bloqueio pode ficar 2, 3 anos sem dor. Sem dor. Né? E a gente vê isso na grande maioria dos pacientes. Tem paciente que pode ficar um mês, volta lá, você pode fazer um outro tipo de bloqueio, associar uma outra medicação. Não existe receita de bolo, Rose. Você tem que individualizar o paciente, em cima do que ele te conta, você entra com um protocolo adequado para ele. Eu sou mulher, tenho fibromialgia. Eu posso ter uma filha e ela ter, ou não tem nada a ver? Isso não é genético, ainda não foi... Rose, pode ter um caráter de transmissão da mãe para a filha, pode sim, entendeu? Uhum. Agora, não necessariamente se você tem, a sua filha tem que ter. Não é uma transmissão, por exemplo, quem tem diabetes juvenil que vai transmitir para o filho, não é... A fibromialgia não é assim, não é necessariamente que aconteça. Para a gente encerrar nosso bate-papo, então assim, com os bloqueios, a vida de quem tem fibromialgia melhorou muito. Eu penso que é o grande diferencial, Rose, porque assim, todo mundo toma os remédios e muitas vezes alguns não melhoram. Para esses que não melhoram, o bloqueio é o diferencial. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa e que você volte mais vezes. Obrigado, Rose.